Mas ela disse que o Brian mencionou o crime em uma conversa que eles tiveram. Ele perguntou a ela se ela tinha ouvido falar do caso, e ela disse que sim, e ele disse: Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga Investigativa Os 4 de Idaho. Hoje eu vou trazer informações específicas relacionadas ao Brian, novas informações, pessoas dando o seu depoimento sobre ele. E eu vou fazer uma análise um pouco mais complexa, baseada nessas informações. Há muita coisa para discutir. Há algumas coisas também que foram desenterradas a respeito do Brian. E vocês vão ver com muitos detalhes. Lembrando que eu estou nesse caso desde o começo. Já são mais de 18 episódios. Eu tenho feito uma cobertura semanal aqui com várias informações de tudo que tem acontecido, de tudo que aconteceu. Então, se você quiser conferir todo o caso desde o começo, como cada coisa se desenrolou, você encontra a playlist Saga Os 4 de Idaho. Ela está em ordem cronológica, então você vai achar tudo sem qualquer problema. Nesse momento eu já gostaria de agradecer a Nina Fitas, que fez uma contribuição pelo Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho por você ter feito essa contribuição, por pensar aqui no canal, e eu fico muito contente. Eu desejo que você possa ser retribuída de uma forma muito abundante. Lembrando, pessoal, que a série Na Mira, que é o guarda-chuva aqui deste caso, há várias histórias individuais, casos de alto perfil, então não deixe de conferir as atrações, os casos como as strippers golpistas, o perseguidor do celular, Sonho com a vítima do túmulo. São várias histórias e casos muito bem pesquisados, narrados, e você pode conferir tudo sem o menor problema. Então conheça, faça um tour aqui pelo canal. Se você ir na página inicial, você vai ver todas as atrações que nós temos por aqui organizadas de forma metódica. E eu vou começar esse caso agora. As impressões sobre o Brian são conflitantes. O retrato de um solitário, de um estudante rude, de mente criminosa, que se mantinha reservado, começou a se formar após as entrevistas iniciais das pessoas que o conheciam. Mas depois também vimos relatos de que o Brian sofria bullying e posteriormente passou a praticar bullying. E agora também há novos detalhes sobre seu comportamento. E para os residentes que não são estudantes de graduação, pulando entre as festas e a vida grega, morar na cidade universitária de Pullman, em Washington, pode parecer isolador. E aí, Aaron Dash, um estudante de engenharia de 28 anos da Universidade de Washington, conseguiu um novo vizinho no térreo em seu complexo de apartamentos na Stapleton Village em agosto. E ele entendeu porque o Brian estava ansioso para fazer amigos. Ele disse que o Brian se esforçou para se apresentar e tentar fazer planos com ele para que os dois saíssem. Ele disse assim: ele me perguntou o que eu estava estudando, de onde eu sou, e ele teve apenas uma conversa amistosa. O Aaron Dash se mudou da Índia para essa cidade para que pudesse estudar. E nas entrevistas com o Aaron, ele disse que o seu colega de quarto e outras pessoas que conheciam o Brian, casualmente, mostram uma imagem diferente de um rapaz que nem sempre foi introvertido e às vezes podia ter se comportado de forma extrovertida, de que deixava as pessoas impressionadas ou desanimadas. E o Brian, que morava abaixo do Aaron, e seu colega de quarto em uma unidade quadrada no Stapleton Village, disse que esse, inclusive, é um empreendimento popular que abriga estudantes de pós-graduação. E fica no topo de uma colina varrida pelo vento, cortada por estradas e cercada por prédios de estilo semelhante perto do campus da Universidade de Washington. E a maioria dos estudantes da vila são estudantes estrangeiros também, muitos com famílias. Na parte de trás do prédio do Brian há um pequeno parquinho infantil e em frente há um grande estacionamento asfaltado. O colega de quarto do Aaron, que pediu para não ser nomeado por medo de assédio, disse que o Brian deu a ele o seu número de telefone e repetidamente sugeriu que eles se socializassem. Ele falou, olha, ele falava com todo mundo e ele era uma pessoa tagarela. Não era charmoso, mas era extrovertido e ele me convidava para sair. Um dia, o colega de quarto sugeriu ao Brian que eles malhassem juntos. Ele disse, ele parecia ser uma pessoa muito em forma, e então eu perguntei se ele queria ir à
academia comigo. E o Brian teve que se recusar porque tinha um compromisso. E mais tarde, o Brian pediu ao colega de quarto para tomar um café. E dessa vez, o colega de quarto tinha um compromisso. E o Brian continuou puxando conversa cada vez que eles se cruzavam. O Brian explicou que era da Pensilvânia e que gostava de morar no leste de Washington. Só que daí, com o tempo, esse rapaz começou a evitar o Brian quando o via chegando. Não porque não gostava dele, mas porque as conversas tendiam a se arrastar. Ele disse que quando viu o Brian se aproximando, ele acelerava o passo para parecer com pressa, para que não parecesse estranho dar um alô de passagem ao Brian em vez de iniciar uma conversa. Ele falou, eu sei que se o Brian começasse, ele não ia parar. E o Aaron Dash também disse que o Brian permaneceu amigável nos últimos meses e nunca saiu sem a sua habitual saudação calorosa. Mas no geral ele falou que nada no Brian era suspeito, nunca. E o colega de quarto também disse que ele presumia que assim que a sua agenda estivesse livre, ele se tornaria mais amigo do Brian, só que no entanto ele ficou mais ocupado com a aproximação do final do semestre. E aí ele teve que tomar medidas para interromper as interações com o vizinho, aparentemente gregário. E ele falou, essa experiência de ser amigável, mas não amigo, é típica nas comunidades aqui. As pessoas são ocupadas. Já o relacionamento do Brian com seus vizinhos de baixo, um casal com filhos pequenos, era menos amigável. Essa mulher já apareceu aqui em um episódio anterior, a Angela, e ela descreveu Brian como um rapaz com insônia que os mantinha acordados à noite, andando de um lado para o outro e operando de forma intermitente o triturador de lixo, às vezes até as 4 horas da manhã. Ela disse que considerou ter uma conversa com o Brian, mas decidiu não fazê-lo, na esperança de que ele fosse igualmente gentil com seus filhos, caso eles estivessem chorando durante a madrugada. Só que fora do seu complexo de apartamentos, o Brian não se destacava para muitos. Cássia Julius, uma bartender do The Land, um bar e restaurante mais próximo do seu apartamento, disse que ela tinha que esticar o pescoço para trás para poder fazer contato visual com o Brian, por conta da altura dele de 1,80 m. Isso quando ela o servia. E ela disse que se lembrava dele simplesmente por causa da sua altura e do sobrenome do cartão de crédito. E ela disse que ele era um rapaz normal. Um garçom da cervejaria também se lembrou do Brian parando, mas nada se destacou como particularmente estranho. Muitas pessoas que o conheceram mais perto, no entanto, agora tomaram medidas para se desassociar dos crimes hediondos dos quais os investigadores o acusam. E no Wilson Short Hall, onde o Brian estudou, lá no campus, a foto dele que estava pendurada em uma exibição emoldurada no primeiro andar de estudante de criminologia, na sexta-feira, 6 de janeiro, não estava mais. Havia um espaço em branco na montagem com papel rasgado que indicava que a sua foto havia sido arrancada. Vários professores de criminologia se recusaram a falar com a imprensa. Agora, uma estudante de criminologia chamada Emily, que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome, disse que ela tinha o Brian apenas como assistente de professor e que ele era rude e difícil, principalmente no início do semestre. Só que após os crimes, o Brian perdeu o interesse em ensinar e designava os seus alunos a escrever redações e então devolvia com notas altas de forma uniforme. E aí, nos dias e semanas após o crime, o medo tomou conta das cidades universitárias perto da Universidade de Idaho. E os moradores nervosos, que aguardavam qualquer notícia, também viram que alguns deixaram as comunidades completamente. E o Brian foi um dos poucos alunos que manteve consultas em um consultório médico em Palma após os crimes. 4 dias após o evento que abalou o país, o Brian chegou ao seu compromisso com a sua jaqueta preta da North Face e foi tão amigável com os funcionários que eles perceberam. A recepcionista do escritório, que se recusou a dar seu nome porque discutir a interação poderia violar as leis de privacidade médica, disse que o Brian agiu de forma tão amigável que levou a sua chefe a comentar. A chefe chegou a dizer assim, nossa, esse cara é tão legal e charmoso
E ela disse, a minha chefe nunca diz isso sobre ninguém. E a recepcionista respondeu pra ela, sim, ele realmente é. E aí o Brian agendou uma consulta normal de acompanhamento para o semestre da primavera. Um rapaz chamado Tyler, que é nativo de Moscou, ele tem 21 anos, ele falou que os moradores de ambas as comunidades eram familiares de muitos, mas amigos de poucos. Ele falou assim que ele ficou particularmente emocionado com o que aconteceu com o Ethan Chapin, porque eles frequentavam a loja de vaporizadores local, e ele falou que, no geral, é muito fácil reconhecer os rostos na cidade, mas que fazer amigos não é. Ele disse, essa cidade é solitária. Você tem que se esforçar muito para realmente conhecer as pessoas. Isso para dar mais contexto à solidão do Brian. Agora, a vizinha do Brian contou uma coisa muito interessante. Ela pediu para não ser identificada, mas ela disse que o Brian mencionou o crime em uma conversa que eles tiveram. Ele perguntou a ela se ela tinha ouvido falar do caso, e ela disse que sim. E ele disse, então, né, parece que eles não têm pistas, porque foi um crime passional. No momento da conversa, que foi apenas alguns dias depois que o crime aconteceu, não havia muitos detalhes sobre o caso. Então ela disse que não ouviu nada especificamente que pudesse chamar a sua atenção, nem agora em retrospecto. Um outro relato que apareceu também foi de Rick Pasqua, que estava algumas séries à frente do Brian, e ele disse, isso na época do colegial, e ele disse que eles usaram substância ilícita juntos durante o ano de 2013 e 2014, quando ambos trabalhavam na pizzaria Nova York, em Elford, na Pensilvânia. E ele falou assim, nós chegávamos a um beco sem saída e víamos as luzes laranja e o Brian dizia, vamos por aqui. E aí ele lembrou que uma vez em que a dupla tentou evitar a segurança do condomínio fechado onde os pais do Brian moravam. Porque ele disse, não, Brian, nós vamos nos meter em problemas. Só que ele falou que agora está sóbrio e que trabalha em um centro de reabilitação. E ele contou que a esposa dele estava na classe do Brian. E lembrou que o Brian era mais pesado na escola e sofreu bullying por causa do seu tamanho. Eventualmente, o Rick disse que o pai do Brian começou a atender o telefone quando ele ligava para falar com ele. E ele indicou que o Brian estava em reabilitação. Nisso veio à tona também que o Brian teria escrito a um amigo de infância, Jack Biles, no Facebook, em uma mensagem em maio de 2018, dizendo, olha, eu só usei substância ilícita quando estava em um beco sem saída. E a essa altura o Brian parecia estar indo bem e estudava psicologia na DeSales, a universidade. E ele disse ao Jack que estava sem usar substâncias há 2 anos e continuou dizendo assim, desde então eu aprendi muito, nenhuma pessoa viva pode me convencer a usar novamente. O Brian também disse ao Jack que estava deprimido desde os 5 anos de idade, o que o levou a desenvolver um estranho senso de significado. Já em outubro de 2018, ele escreveu ao Jack que estava interessado em estudar e aconselhar criminosos violentos. E ele disse assim, eu estou pensando mais em lidar com criminosos de alto perfil. Sobre a prisão subsequente do Brian, ele disse, é uma loucura. O próprio Brian teria ficado fascinado por isso. Entre os rastros digitais do Brian que estão sendo caçados por aí, descobriu que ele referiu-se a si mesmo como um demônio em uma música de rap angustiante que ele supostamente postou online. E a letra do rap é assim, você não é meu igual, você é mau, mas eu sou o diabo. Esse artista reflete no final de um Rise instrumental. É uma faixa compartilhada no SoundCloud há 11 anos. E o nome do usuário é Ezar. Na música, a voz alegou ser os lamentos do Brian sobre a mesma coisa que atrapalha a sua vida. E aí diz assim, e como eu estou preso no futuro, mas nunca estou olhando para aí uma linguagem obscena, presente. E durante um bar particularmente arrepiante, o rapper amador diz, acabe com a sua vida, você não terá sequela. Deixe seus entes queridos chorando com algumas gaivotas. Não brinque com a gente, você subestima. Advertem as linhas finais.
nessa mesma época de publicação, um usuário da plataforma comentou sobre a música dizendo assim: bro, definitivamente você tem problemas. Aí outro escreveu: as letras soam como se ele estivesse prevendo seu futuro. O Exar também corresponde a um e-mail que o Brian supostamente usou para fazer postagens enigmáticas em fóruns da internet no mesmo período. Nesse caso, no Tapa Talk, um fórum de saúde mental, e ele fez postagens lá quando tinha 16 anos, durante o ano de 2011. O New York Times descobriu essas postagens e fez algum resumo com isso, mas antes do New York Times eu fiquei sabendo porque o PDF foi liberado. Então eu fiz uma leitura dessas postagens do Brian e trouxe um resumo para ler aqui para vocês de algumas coisas em particular. Esse PDF, para que eu pudesse traduzir, eu tive que dividir em 3. Então, na parte 1, na página 7 especificamente, o Brian diz assim: eu sempre me sinto como se não estivesse lá, completamente despersonalizado. Mentalmente eu experimento falta de compreensão. Em alguns momentos eu sinto que a minha vida é um filme de despersonalização. Depressão, nenhum interesse na atividade, pensamento constante de tirar minha própria vida, pensamentos loucos, delírios de grandeza, ansiedade, autoimagem pobre, competências sociais deficientes, sem emoção. Eu sinto que nada tem um ponto para mim. Quando eu chego em casa, sou malvado com a minha família. Isso começou quando o VS o fez. Não senti nenhuma emoção e, juntamente com a despersonalização, posso dizer e fazer o que quiser com pouco remorso. Todo mundo me odeia, praticamente eu sou um idiota. Depois, na página 20, o Brian diz assim: sinto-me em branco e tão genérico que mal me lembro da minha infância agitada. Enquanto tento pensar na minha infância, fico chateado em um estado triste. Na página 23, ele falou assim: estou preso nas profundezas da minha mente, onde tenho que lutar constantemente contra os meus demônios. Estou aqui, eu sou falso. Eu me sinto escapando, ouço gritos, francamente, mas constantemente luto para longe disso. Como se eu deixar ir? Onde eu estaria? Será que algum dia eu voltaria à realidade? Eu parei de fugir dela, parei de lutar contra isso, eu me virei e pulei goela abaixo. Eu tive essa despersonalização horrível acontecendo na minha vida por quase 2 anos. Muitas vezes me dedicando a fazer interações humanas simples, mas é como se eu estivesse jogando um jogo de RPG como o esquecimento. Eu posso ver o que está acontecendo. Estou um pouco interessado, mas posso pausar o jogo e me concentrar na minha vida real. Neste caso, minha vida é o jogo. E meu velho eu pode ser alcançado pausando o jogo. Mas como? Muitas vezes penso em coisas que os seres humanos fazem. Coisas que fiz toda a minha vida. Me sinto como um saco orgânico de carne sem autoestima, pois estou começando para ver todos assim. Tudo que eu fiz não faz sentido. Como as coisas ficaram assim? Como estou vestindo essa camisa e quem decidiu que os humanos usariam camisas como essa? Somos todos apenas animais avançados, com posse ou mais. Mas o que eu não posso ver? Não consigo me conectar. Eu vejo tudo como eu veria se estivesse jogando em esquecimento, sem sentido e cheio de nada, fora da realidade. Estou me mudando da minha casa, minhas últimas férias já eram vividas, mas aonde estava eu? Enquanto meu grupo familiar se abraçava e comemorava, estou preso nesse vazio de nada, não sentindo completamente nenhuma emoção, não sentindo nada. Eu me sinto sujo, como se houvesse sujeira dentro da minha cabeça, da minha mente. Estou sempre tonto e confuso. Não sinto autoestima, sou inteligente, mas sinto o contrário. Eu digo fino e não quero cabeça da minha mente. Estou sempre tonto e confuso. Não sinto autoestima. Sou inteligente, mas sinto o contrário. Eu digo fino, eu não quero dizer. As últimas férias da minha casa, a casa em que cresci, a casa para a qual uma vez contribuí, a casa em que eu uma vez senti em casa, é passado. Quando abraço minha família, olho para seus rostos e não vejo nada. É como se eu estivesse olhando para um videogame. Me sinto menos do que mentalmente danificado. É como se eu tivesse danos cerebrais graves.
estou preso nas profundezas da minha mente. E eu tenho que lutar constantemente contra meus demônios. Estou aqui, sou falso, eu me sinto escapando, ouço gritos, francamente, mas constantemente luto para longe disso. E se eu soltar, onde eu estaria? Será que algum dia eu voltaria à realidade? Tento relembrar de onde me originei, mas não consigo. Mal me lembro da minha infância. Muitas vezes temo ter 80 anos, sozinho, e ter lembranças fracas dos meus pais e tudo o que perdi. Eu penso no meu pai, que é homem bom, e como ele é, como eu trato como sujeira, porque eu tenho essa condição, e eu não posso. Eu posso sair do controle e me perder no vazio, mas não posso deixar tudo ir. Todo esse arrependimento que prevejo para o meu futuro, todos esses pensamentos de remorso, eu entendi isso quando estava ali. Agora eu me olho no espelho e vejo esse homem doente, cansado, inútil, estúpido e alguém em uma perda completa. E ele não merece viver. Lembro-me de quando eu tinha 15 anos e vagava sozinho às 2 da manhã. Tudo era tão genérico. Em nenhum lugar eu me sentia em casa. Eu via as coisas que não estavam lá, uma realidade diferente. Eu me sentia estranho, sozinho. Eu perdia durante aquelas noites. Eu me sentia como um criminoso. Mas onde estava o meu registro? Eu não posso falar sem vacilar agora. Eu costumava ser esse menino loiro, saudável, com olhos azuis. E em poucos anos eu tenho cabelos mais escuros e olhos mais escuros. Metade do peso corporal. Onde eu parei? Tento dormir, tento limpar a cabeça, mas a pressão não vai embora. A dor e a depressão não vão embora. Ser eu é essa doença horrível que foi me dada. Penso nisso enquanto sucumbo ao sono, mas vejo uma grande intensidade de penugem preta, amarela, branca. Isso faz minha mente falhar. E eu mal consigo me manter nos limites da realidade. É como se o zumbido em meus ouvidos e a penuagem em minha visão fossem simplesmente todos os demônios em minha cabeça zombando de mim. Eu adormeço, mas acordo rapidamente com gritos sangrentos. Está tudo isso aqui? Estou com danos cerebrais? Não. Então por que sou assim? Eu tenho esses pensamentos todos na minha cabeça, procuro alguém para se relacionar comigo, todo mundo olha para mim, ninguém pode se relacionar. Enquanto tento ler, de repente meus olhos olham através das palavras. Quando olho para cima, vejo pontos azuis perto do centro da minha visão. Quando me sinto um pouco calmo, fica difícil respirar e vejo pontos brilhantes na minha visão. Nada que eu faço é agradável. Estou em branco, não tenho opinião, não tenho emoção, não tenho nada. Você pode se relacionar? Aí na página 30 ele diz assim: eu comecei o tratamento para hipotireoidismo e também estou me exercitando muito e comendo um monte de coisas muito boas. E aí há muitas discussões sobre dietas, exercícios, medicamentos, sobre redução de peso e por aí vai. Na parte 2 do PDF, a página 9 me chamou a atenção, eu ler aqui para vocês, que ele diz assim: a noite me faz me sentir entediado por algum motivo estranho versus não fazer nada. Mas eu acordo no meio da noite, embora isso não seja realmente novo. Então não. Depois, ele também comenta na página 16 o seguinte: é 24/7, mas eu sinto que está deteriorando a minha visão periférica. Tudo começou depois que eu acordei com VS. Eu acho que talvez haja uma pílula que, pelo menos para esse lado estúpido, VS é quase como se houvesse um filme com um tom preto sobre o meu olho. Nem está lá na periferia do meu olho direito. Por favor, ajude, porque isso não é apenas VS, é como um pedaço preto cintilante, como quando você olha para o céu. E eu estava esquecendo sobre isso e não preocupado. Mas agora, o seu novo assim... O quê? Depois, na página 18, ele colocou assim: não me lembro de nada recente ou de nada da minha infância. Eu costumava ser capaz de me lembrar de tudo da minha infância e de tudo o que eu era um mês antes de mim. Agora eu sou apenas uma alma em branco vivendo no agora. O que mais dói é saber que na véspera do dia eu tento lembrar coisas do passado e eu não consigo. E minha mente está tão presa com tudo. A enxaqueca que afeta mentalmente o zumbido no meu ouvido, que eu nem consigo me concentrar nisso. E eu tenho isso desde 21 de setembro do ano passado e desde então eu tenho me sentido deprimido. Não me lembro de nada. E eu sempre tenho essa horrível visão na minha cabeça, minha mente nunca é
não na neve visual, e eu sempre me pergunto o que uma pessoa normal estaria fazendo enquanto eu me sento lá e sofro. Essa coisa toda me deixou louco. Eu sinto que a minha vida é inútil porque as pessoas podem pensar em momentos com memórias de paz, infância e ser feliz. E eu não consigo. Na página 21, ele colocou assim: eu tenho VS desde o dia 21 de setembro de 2009, desde então me mudei principalmente da ansiedade e da sensação de desrealização e desesperança. Hoje eu senti um batimento cardíaco profundo em minha cabeça. Que se sentiu através dos meus olhos e toda a minha cabeça. E eu entendo muito isso, mas nunca penso nisso. Às vezes, quando eu me sinto e depois me levanto para alguma coisa, eu tenho essa sensação na minha cabeça que é estranha e então eu vejo essa versão branca e brilhante do VS. Eu também sinto a batida. Minha teoria é que o VS parece estar relacionado à enxaqueca, mas na realidade é apenas uma coisa estranha que ocorre para algumas pessoas, onde as artérias e vasos sanguíneos em uma cabeça estão inflamadas para uma grande quantidade de tempo. Eu tenho certeza que nenhuma ressonância magnética captaria uma leve inflamação das veias, artérias que bombeiam através de nossas cabeças. Eu tenho essa sensação estranha na minha cabeça e para mim parece que há algo inflamado na minha mente. Preciso tentar descobrir uma maneira de parar a inflamação. Eu acho que a ansiedade causa VS. Porque você acha que as pílulas de enxaqueca não funcionam para VS? Obviamente, porque não temos partes inflamadas no nosso cérebro. Temos vesículas, veias de sangue inflamadas, ou como você quiser chamá-las. Aí na página 22 ele diz assim: vou conversar com um neurologista bom sobre isso, que é muito mente aberta. Acho que é realmente a causa. E aos dias chuvosos, sim, quando eu me esforço eu tenho uma visão de pulso. Em outros tópicos, as pessoas disseram que sentiram uma sensação estranha de sua mandíbula, peito sem explicação. Bem, pode ser que as artérias estejam inflamadas e pode doer muito. Isso seriamente pode ser um problema que não é diagnosticado. Na parte 3 também eu achei duas páginas interessantes, que é a página 1, que ele diz assim: no começo eu sempre me senti desconectado, e não lá. Minha leitura também se tornou difícil, porque é como se eu olhasse através das palavras, e é estranho, porque eu não posso vê-lo da maneira certa. Isso ficou menos, e eu li muito acima da média, então estou bem. Com o VS, eu acho que é mais profundo. Eu sou uma pessoa inteligente e a ansiedade faz de você um burro, não VS. Depois, na página 10, ele fala assim: não é uma farsa. Um monte de pessoas que fizeram isso funcionou e eu as conheço na vida real. Os seres humanos não precisam de carboidratos para viver, meu amigo. Você não vai perder a vida de fome, você realmente não entende isso. Por favor, não me desencoraje, eu não sou alguém que caiu em um golpe. Bom, no geral, esse fórum no qual o Brian conversou com algumas pessoas era para discutir sobre pessoas que sofrem da síndrome da neve visual, um distúrbio neurológico raro no qual a visão de um indivíduo é oscurecida por pontos estáticos. Bom, obviamente ninguém faz diagnósticos baseados em escritos que ocorreram ao longo do desenvolvimento desse ser humano. Até porque o Brian sentia isso na adolescência e mais de uma década se passou e aparentemente ele havia dado sentido à sua vida por meio dos estudos. Mas acontece que a verdade é um pouco mais complicada, porque quando você olha para a magnitude do que aconteceu, para a brutalidade, tudo que sobra são os rastros, as pegadas, e todos começam a olhar para trás para tentar identificar se houve sinais que o trouxeram até esse ponto. E nessa circunstância é o que aconteceu. Obviamente, por essas mensagens você percebe um grito desesperador por socorro. O nível de solidão do Brian aqui é tão grande que chega a ser berrante com o quão sozinho esse rapaz deveria ser. Porque muitas vezes, por mais que ele fosse bem tratado pela família, que pelos relatos é o que acontecia, você pode se sentir sozinho mesmo estando rodeado por um grupo grande de pessoas. Até porque a vida, ela não gira em torno, ou não gira apenas em torno da família. A família, ela é importante, mas num contexto social ela representa 50% do desenvolvimento. Então as pessoas precisam ter interações com outras pessoas. E eu acredito que o Brian nunca conseguiu desenvolver uma amizade real, ou uma amizade baseada em sentimentos positivos. Então ele pode ter conseguido um amigo no qual ambos compartilhavam uma coisa em comum, que era usar substâncias ilícitas, e por aí vai. Quando você olha para essa circunstância, você identifica aqui um rapaz
que estava tão sozinho no mundo, tão sozinho, que obviamente ele era vazio. E quando um indivíduo como esse está tão vazio, ele está sujeito a absorver qualquer coisa, inclusive o que é ruim, que infelizmente é o que mais tem no mundo, porque esse mundo é um lugar difícil para qualquer pessoa. Em episódios passados, nós vimos relatos de que as meninas, as garotas, tratavam Brian de uma forma muito ruim. E, obviamente, dá indícios que talvez isso possa estar relacionado ao que aconteceu. Mas comportamentos como esse não são uma novidade. Existem lugares que alguém já entrou numa escola baleando meio mundo, porque quando estudou ali no passado era maltratado pelas meninas. Infelizmente o bullying ele é muito complexo porque ele é debatido de uma forma muito hipócrita hoje. Nós podemos analisar que a própria imprensa ela comete bullying quando eles não gostam de alguém. Eles não apenas criticam um ato em particular, mas eles partem para o ataque a um nível assim muito baixo. Eu já vi uma situação, teve uma questão nos Estados Unidos há algum tempo atrás, e o indivíduo foi fazer uma coletiva de imprensa. Acho que ele tinha pintado o cabelo naquele dia e na hora da coletiva estava muito quente e ele começou a suar e obviamente escorrer. E aí o que estava escorrendo do cabelo dele estava escorrendo preto. Então as manchetes eram assim as mais vexatórias. Era assim, e o pior que esse indivíduo é um senhor, tem sei lá, uns 60, 70 anos. Meio mundo ridicularizando o CNN, o cara, por causa da tinta de cabelo. Algo que é... Primeiro que isso não é uma coisa para virar notícia. Isso já perde o contexto da notícia. E o foco, a forma como as manchetes, eles deram close na foto, aqui, no escorrendo. Tem um programa que eu acho que é meia-noite, semana passada, essa noite, em português. Se eu não me engano, é da HBO. Eles fazem humor, sketches, é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos. E eu fui ler, especificamente, eu acho que faltava um pouco para eu dormir, isso já tem muito tempo. Eu fui ler o programa e as pessoas que eles zombavam, e eu fiquei tão triste, que eu fui dormir tão mal com aquilo. Porque eu fiquei tão chateado que eu pensei que, e assim, esse programa é um vencedor violento do Emmy Awards. Eu acho que ele ganha o Emmy há não sei quantos anos seguidos. Nenhum outro programa consegue mais vencer naquela categoria, porque esse programa vence todo ano. Ou seja, os votantes veem que um programa que zomba, que humilha, que ridiculariza as pessoas é algo que merece ser premiado, porque quem está sendo ridicularizado ali são pessoas que eles não gostam. E a mídia toda aplaude. Então, você percebe que existem vários tipos de situações como essa acontecendo, não apenas no colegial, mas a nível internacional, porque os ataques, eles podem partir de vários lados. E quando se trata de conversar sobre o que realmente está acontecendo, jogar as cartas na mesa pode ser muito complicado, porque as pessoas que deveriam reconhecer o problema não vão reconhecer, porque elas teriam que apontar o dedo para si mesmas para avaliar que o que elas estão fazendo é errado. Principalmente quando, ao invés de você publicar uma notícia, escrever uma matéria, você escreve algo com o intuito de ridicularizar a aparência, a imagem de uma pessoa e não algo que você discorda dela. O que acontece é que a maior parte hoje da imprensa discorda de alguma coisa e ela se foca em ridicularizar o indivíduo e as suas características pessoais. Eu já vi ataques de menores, filhos presidenciais, menores com 13 anos de idade. Uma jornalista, acho que do New York Times, se eu não me engano, ela foi demitida, ou da CBS, porque ela atacou na época o filho do presidente de 2016, 2017 nos Estados Unidos. O garoto tinha 13 anos.
criticando o peso, porque ele tinha um pouco de peso, tinha as bochechas muito redondinhas, coisas assim que você olha e fala, como que isso acontece? Como que isso pode acontecer? E a questão é, como fica o emocional de quem é alvo desses ataques? O bullying, que é uma diversidade bem conhecida, principalmente entre a idade escolar, faz com que as vítimas desenvolvam uma variedade de sintomas psicológicos e somáticos, alguns dos quais vão persistir na idade adulta. E os sintomas psicológicos, que podem incluir dificuldades sociais, sintomas de internalização, ansiedade, depressão, ideação de tirar a própria vida e distúrbios alimentares, é horrível. E no geral, o bullying, ele é essencialmente caracterizado por um ou vários indivíduos agredindo uma pessoa vulnerável, principalmente para afirmar controle e poder, que é a necessidade de alguém que faz isso, seja no ambiente escolar, ou então em um local de trabalho, ou em qualquer estação da vida. Isso transcende gênero, cor, idade e cultura. A consequência do mau funcionamento, do comprometimento do desenvolvimento social é muito grande, porque um dos problemas pode se manifestar em pessoas que vão agir como se tivessem menos idade do que têm, pessoas que são excessivamente dependentes de outros adultos, pessoas que vão se comportar de forma imatura, e a condição de minoria desse evento é bastante desolador, porque o indivíduo que está passando por isso, muitas vezes, está enfrentando uma diversidade como essa sozinho. A exposição regular à mágoa, à humilhação e o isolamento social pode levar a qualquer um a afundar cada vez mais em um mundo próprio, um mundo em que ele não tem ninguém para contar e ninguém para confiar. E esse mundo próprio não é um lugar feliz, é um lugar cheio de ansiedade, de depressão, de tristeza, de solidão e de raiva. E o pior é que uma vez que isso começa, isso não para. Estudos mostram que se você sofreu bullying quando era menor, isso pode ter um impacto evidente ainda 40 anos depois. São 40 anos de vida influenciado por momentos específicos ou longos de um período da vida infanto-juvenil, adolescente, momentos em que o indivíduo é muito vulnerável. Somado a essa circunstância, há mais um agravante, a baixa autoestima, que é evidente no Brian. A baixa autoestima pode ser definida como sentir-se mal consigo mesmo e com a falta de confiança. As pessoas que têm baixa autoestima geralmente se sentem desagradáveis, desajeitadas e incapazes de fazer qualquer coisa. Além disso, as pessoas com baixa autoestima são hipersensíveis e têm um senso de identidade muito frágil, o que faz com que elas sejam facilmente magoadas pelos outros. Nós temos aqui sintomas de vergonha, de pessimismo, de exagero, de culpa e também falta de limites, além de um efeito rebote que pode se manifestar posteriormente na necessidade de rebaixar os outros, ao mesmo tempo em que há um retraimento social e sintomas que podem se manifestar fisicamente através de alguma doença psicossomática. E muitas pessoas podem estar se perguntando: a baixa autoestima pode causar crimes? Bom, a resposta é sim. Claro que uma autoestima elevada também pode levar alguém a cometer um crime por conta da sua arrogância. Porque uma pessoa sempre pesa a sua opção antes de causar um incômodo ou um comportamento inaceitável. E um indivíduo com uma autoestima positiva coloca mais peso no seu prestígio social. Além disso, ele se sente responsável por suas atividades, que serão notadas ou não. Nessa situação, o sujeito tem mais chances de interromper seus pensamentos e ações estranhas. Onde uma pessoa com autoestima negativa se sente sem valor e não considera a perda de prestígio social como um fator importante. Então ele se desventura em um ponto particular e acaba piorando a circunstância. A autoestima engloba crenças sobre si mesmo, bem como uma resposta emocional a essas crenças. Então, há pensamentos que levam a sentimentos, sentimentos que levam a ações e ações que levam a resultados. A insegurança do Brian o compeliu a fazer o que fez devido a um medo mórbido de rejeição. É claro, olhando para um ponto em que as informações são preliminares. E uma coisa interessante é que o Brian, que hoje é o opressor, já foi vítima. Então,
Nós podemos identificar que normalmente os agressores procuram aqueles com baixa autoestima como alvos, porque esses podem parecer patéticos. Isso faz com que esses agressores se sintam relativamente mais fortes e confiantes. E isso é errado, porque é errado tirar vantagem da vergonha dos outros para que esse agressor se sinta melhor consigo mesmo. E aí nós podemos olhar para um ponto muito particular e bastante específico. Se você olhar agora para o seu passado, em um ponto hoje em que você está amadurecido, arrependido de muitas coisas que você fez, você não é a mesma pessoa que você era quando menor, jovem adulto e por aí vai. Quantos de vocês aqui já cometeram algum tipo de bullying com alguém quando vocês estavam na escola? Se o seu bullying foi muito agressivo, se não foi, se foi um bullying em que você causava desprezo, que você armava situações de humilhação. Quem aqui, sem julgamentos, isso não é para julgar ninguém, que eu sei que muitas pessoas cometem erros, se arrependem, falam como que eu fazia aquilo, que horror, né? Muitas pessoas repudiam seus próprios atos, isso é algo que acontece muito. Mas se eu te perguntar agora, quantas pessoas passaram pela sua mão e sofreram deliberadamente pelos atos de violência emocional, física ou verbal que você exerceu porque se sentia com mais poder ou tinha mais poder em algum momento da sua vida? Porque todas as pessoas que trataram Brian mal deliberadamente, as pessoas que o agrediram, que fizeram parte da construção psicológica desse monstro que ele se tornou, estão com as mãos sujas de sangue. As garotas que o humilharam, que o desprezaram sem qualquer motivo aparente, que fizeram isso apenas para se divertir, têm sangue nas mãos pelo que aconteceu com as outras 3 meninas e aquele rapaz. O que o Brian fez é imperdoável, pelo menos aos olhos da lei, e, como eu já disse, para que seja reabilitado novamente na sociedade. Por mais que o que ele fez é responsabilidade dele, só dele, há responsabilidade de pessoas que nunca serão levadas ao tribunal. Pessoas que passaram ao longo desses 20 e poucos anos da vida dele e contribuíram para que ele se tornasse essa pessoa sem misericórdia, sem compaixão, vazia. Além dos problemas de solidão que ele já tinha, há também os problemas de agressão que ele sofreu. E tudo isso causou uma jornada perigosa, infame, de um evento que está muito longe de terminar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê em uma maldição terrível enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro vai autografado se você quiser, ele vai com um pôster exclusivo e marcadores também. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site ou pelo Instagram. Lembrando que eu tenho um canal no Telegram, onde tem votações, bastidores, áudios, muita coisa exclusiva que acontece por lá. E eu tenho também um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas lá, você pode conferir. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Amber Heard. Quem é a ex-mulher de Johnny Depp? Há muitas coisas que precisam ser contextualizadas. A ex-melhor amiga, os ex-namorados, os problemas na indústria e um passado conturbado que saiu do oculto no tribunal. Como Amber Heard saiu de uma trajetória ascendente, repleta de capas de revistas, ensaios fotográficos para naufragar no maior escândalo de celebridades dos últimos anos. É o que você vai ver hoje, com revelações explosivas, detalhes extremos, de uma carreira repleta de problemas que nunca vieram à tona até agora.